Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia pra quem é do dia, boa noite pra quem é da noite e boa tarde também, é claro. Estamos aqui de volta, queridos, com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e estou muito bem acompanhado pela nossa joia da coroa portuguesa, Lariche Legal. Olá, olá, turminha, tudo bem? Tudo muito bem, porque temos aqui também a presença sempre encantadora da nossa Bianca Bueno, a Bibi, lá do Cinematógrafo. Opa, Bibi! Bom dia pra vocês, ou boa noite, né? Bom vir aqui falar de um filme de um diretor que me acompanha desde pequenininha, porque um dos primeiros filmes que eu vi no cinema foi ET. Bela lembrança, hein, Bibi? Olha, a gente fecha a mesa de hoje com o meu, o seu, o nosso Marcudo, que já chega dando a letra do tema de hoje, que vem repleto de nostalgia e muito amor pela sétima arte. Salve, Marcudo! Fala, pessoal. Hoje a gente vai falar do mais novo filme do grande Steven Spielberg, talvez o mais Spielberg de todos, Os Fabelmans. Muito bom! E olha, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Os Fabelmans, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar aqui nesse programa. Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco. Norbinha, solta o trailer em Super 8, faz favor. The lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? Poucos nomes do cinema chegam tão perto de serem chamados de unanimidade como é o caso de Steven Spielberg. Na flor dos seus 76 anos, o cineasta dirigiu 59 produções, produziu 183 e tem na sua estante 3 Oscars, além de outros 206 prêmios. Foi da sua mente infinitamente criativa que saíram clássicos diversos e atemporais, como o ET, que a Bibi falou aqui, Jurassic Park, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a saga Indiana Jones, A Lista de Schindler, Tubarão, Resgate do Soldado Ryan, Munique, Ponte dos Espiões, Amor, Sublime Amor e muitos, muitos outros. Eu queria saber, hein? Vocês têm algum favorito do titio Spielberg? O que esses filmes todos têm em comum, Sans? É cinemão, né? O Spielberg, pra mim, é sinônimo de sala cheia de cinema. Para ter uma baita experiência, a minha primeira com ele foi Jurassic Park. Eu fui assistir com meu pai e com meu irmão e foi incrível. Não que eu goste de todos, mas é sempre cinemão. O meu filme favorito do Spielberg é, surpreendam-se, Tubarão. Eu acho uma puta aula de como fazer cinema e o suspense que tem lá. Eu lembro de ter ficado tão apreensiva, eu já vi esse filme dezenas de vezes, eu acho um filmaço. O meu favorito eu nunca vi no cinema, que é Contatos Imediatos. Eu vi na TV muito tempo depois, mas é meu favorito por 2 motivos. Primeiro, porque todos os filmes dele são uma aula de cinema, né? Ele ama o cinema e ele mostra isso claramente em todos os filmes. E também porque tem o Truffaut. Eu adoro o Truffaut. Ele adorava o Truffaut. Na verdade, ele adora o cinema do Truffaut, né? Inclusive, ele cita em algumas entrevistas. Por falar em Truffaut, o meu favorito foi o primeiro filme que eu vi no cinema com meu pai. Grande Fabelmans, trazendo essa lembrança de volta. Hulk, A Volta do Capitão Gancho, com o Dustin Hoffman fazendo o Capitão Gancho, e o Peter Pan era simplesmente nosso Robin Williams, né? O Peter Pan crescido, a Sininha, a Julia Roberts, que filme maravilhoso, que casting, que história. Vi no cinema 2 vezes, depois eu acho que eu vi mais umas 40, recomendo pra todo mundo, viu?
E, gente, por mais que todo filme fale um pouquinho do seu diretor, a gente nunca tinha visto em tela algo tão biográfico e íntimo do cara, né? Ao escrever, dirigir e produzir The Fabelmans, o Spielberg nos presenteia não apenas com a sua infância e adolescência, mas com um grande leque de personagens da vida real, como seus pais, amigos, os bullies da escola e até mesmo um certo diretor da era de ouro de Hollywood, enfileirando cenas memoráveis nas quase 2h30 de projeção que resgatam, né, queridos, a beleza e a magia que é estar numa sala de cinema, né, Bibi? É o filme mais pessoal dele, mas também é o filme que ele mais mostra o amor dele pelo cinema. Pra mim o começo é maravilhoso, né? Porque os pais vão todos inocentes, vamos mostrar um filme bonito sobre o circo pra criança, e na verdade o filme tem mais coisa do que isso. Tem morte, tem acidente, e o que ele grava na imagem é o acidente, é toda aquela magia, é toda aquela ilusão que o cinema proporciona, porque é uma maquete, né? E olha, antes da gente mergulhar de cabeça no debate sobre os Fabelmans, que vai vir quente, hein? Bora dar nossa tradicional passadinha pra ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Conta aí pra gente, dona Lariposa. Olha, Sansa, antes da gente ir pras notinhas, eu vou encher aqui a bola do filme pra dizer que ele já tá abocanhando uns prêmiozinhos por aí, viu? Até aqui, ele já teve 220 indicações e levou 22 para casa, entre elas estatuetas no Critics' Choice Awards, no Festival de Toronto e no Globo de Ouro. Agora, passando pelos agregadores de notas, a coisa tá assim. Lá no IMDb, o filme tem até aqui 35 mil avaliações e a nota média 7.7. No Metacritic, o Metascore aponta 84 de 100. No Letterboxd, o filme tem 4.1 de 5. E no Rotten Tomatoes, ele conta com a aprovação de 82% do público e 92% da crítica. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Ô Marcudo, o Brasil quer saber, quais são as suas primeiras impressões sobre os Fabelmans? Gostou? Amou ou dá pro gasto? É muito legal como o Spielberg vai mostrando o crescimento do interesse dele pelo cinema, usando as técnicas que ele já domina tão bem faz décadas. Não é à toa que ele é um dos maiores de todos os tempos. A gente pega isso nos detalhes, por exemplo, nas passagens de tempo. A primeira é Não Para, com uma mão levantada, depois tem outra dentro de um carro numa estrada e por aí vai. E é legal como a gente vai vendo pelo Sam, como o Spielberg desenvolvia a criatividade dele para filmar, e como ele não conseguia esconder a paixão dele pela sétima arte, né? Mas como nada é simples e as pessoas são complexas, por isso eu gosto bastante também do conflito que o filme traz entre a arte e a razão ou a vida pessoal. E é nesse contexto que a gente tem um segundo filme dentro de Os Fabelmans, que eu brinco que é o Caso de Família do Spielberg. Eu acho que, no fundo, mais ainda do que uma homenagem ao cinema, o filme é um desagravo do Spielberg para a mãe dele, que aqui é lindamente representada pela personagem da Michelle Williams. Eu acho muito generoso um diretor do tamanho dele se abrir assim para o mundo, sem ignorar os erros, mas reconhecendo a importância daquelas pessoas, os pais dele, na vida e na carreira dele. Eu não gosto de todos os filmes do Spielberg, mas é inegável, falando no fazer do cinema, ele não erra. A gente estava falando aqui de Amor, Sublime Amor, por exemplo, que é um filme ótimo, que eu não gosto tanto, e eu explico porque no episódio 203, se alguém quiser ouvir. Mas Os Fabelmans já é um filme com o qual eu me identifiquei bastante. E eu coloco, sim, entre os melhores da carreira dele. O filme me pegou porque eu estudei cinema. E eu fui estudar cinema porque eu vivia no cinema. Porque meu pai me levava muito ao cinema, minha mãe também. Mas principalmente o meu pai. Então, pra mim, o filme me pega porque eu me identifico com ele, né? Eu não ganhei uma câmera, mas assim, eu me identifico. Pra mim, o filme fala sobre cinema porque ele brinca com essa coisa assim, do pessoal da família que é cientista e o pessoal que é artista. Só que o cinema é isso. O cinema é uma mistura de técnica com criatividade, com arte. Sempre foi isso. O cinema nasceu assim. Tem uma trama no meio do filme. E essa trama só é descoberta pela câmera. E aí ele mostra que o que ele não vê, a câmera vê. E aí você fala assim, mas ele manipulou. Mas assim, ele fala que na vida real ele viu daquele jeito. Então ele descobre uma história da mãe, porque a câmera dele mostrou, e ele fala que ele ficou 1 ano e meio com esse conflito. E você vê isso se mover rapidamente. Só que o cinema é isso, o cinema te manipula. Mesmo o documentário, ele te manipula. Porque ele escolhe
você vê, você acha que tá vendo todo, mas você tá vendo uma parte e ele te direciona. Tem o conflito, tem o drama, tem a descoberta, tem o momento que ele fala que não vai mais fazer cinema e ele volta, tem o romance, assim, tem toda a trajetória de herói construída dentro dele mesmo. Então, óbvio que eu adorei o filme, mas eu não acho que assim, olha, o filme inesquecível, mas assim, é um filme que te toca. Então, pra mim, ele valeu. Putz, Bibi, muito legal você falar da câmera falar por ele, né? Porque a gente tem, como você falou, diversos momentos ali, e tem 3 mais marcadinhos assim, né? Que é aquele Bang Bang com os amigos escoteiros, maravilhoso. Aliás, só aquilo já valeria o filme pra mim. Num segundo momento tem o filme da família, né? Acampando ali, muito interessante, muito intimista, muito bonito. E que tem uma cena memorável com a Michelle Williams, cara, uma atriz que eu gosto bastante, mas que eu não lembro de ter visto ela com tantas camadas e com tanta intensidade, tanto nos momentos felizes, quanto nos momentos não tão felizes, quando a câmera chega bem perto do rosto dela, e ela tá ali com o marido dela, e o filho pega a tristeza no olhar dela, né, ela não tá completa, né, dá pra perceber isso, que belo trabalho da Michelle Williams. E por fim, o terceiro filme, que é aquele Beach Day da galera lá da escola, divertidíssimo, né, como ele consegue criar um roteiro meio que na hora pras coisas ali, né, com as gaivotas passando por cima da galera e cagando na cabeça deles, e com o herói do dia, né, ele cria um herói ali, e por mais que ele fale que ele quis mostrar o cara no auge, como o cara era incrível, né, aquele molequinho padrão do time, de todos os times, né, eu ia falar de basquete, mas ele é de corrida, de basquete, se tivesse ping-pong ele ia jogar super bem também, né, o Logan, até o nome, né, o Logan, que ele fala que quis colocar o cara de herói, mas eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu acho que ele, bem do esperto, se aproveitou ali de algumas coisinhas pra se vingar dos 2 bullies dele, né? Não só desse, como do outro também, né? Então, muito interessante essa visão, a câmera falar o que ele não fala, até porque ele é bastante introspectivo até hoje. Interessante ver entrevistas do Spielberg. E quero deixar aqui nas minhas primeiras impressões a recomendação do documentário do Steven Spielberg, que tá lá na HBO Max. E que tem bastante do que a gente vê aqui em Fabelmans, vale muito a pena dar uma conferida lá, viu? Olha, pra mim, o filme é realmente belíssimo. Esse filme muito bonito sobre o amor pelo cinema, mas mais do que isso é como as relações interpessoais de fato influenciam um olhar mais sensível para a arte, sabe? Então, como uma pessoa que acha a história do cinema fascinante, e eu curto muito ver em tela filmes que retratam justamente como se filmava, como se montavam e como que os artistas buscavam referências, eu considero a experiência dos Fabelmans muito redondinha, assim, sabe? Porque tem drama na medida certa, pra mim não considero apelativo para as emoções do espectador, sabe? E ao mesmo tempo ele também entrega cenas hilárias, assim, eu achei muito engraçado, eu dei risada em vários momentos, até pensando assim, eu não acredito que ele colocou isso, sabe? Aquele momento no filme que ele tá encostadinho no armário, sabe, cheio de medo, porque o cara vem furioso e começa a andar de lá pra cá, daqui pra lá, aí ele fala assim, tem alguma coisa que vai acontecer? Já me avisa já pra eu saber, né? E aí chegou outro moleque puto da vida e um se atraca no outro, mas dá uma muqueta na cara que eu falo assim, maluco, que porra é essa? Tá virando RRR isso aqui, velho. Então eu achei, cara, tudo muito fantástico, toda a magia do Spielberg, que a gente sempre fala, né? Spielberg tem o dom de trazer a magia do cinema e ele sabe manipular. E é uma questão muito interessante, né, gente? A gente pensar nessa coisa do manipulativo. Eu vejo muitos críticos reclamando. O Spielberg manipula pra caralho. Ele sabe no momento que a gente vai chorar, sabe subir a trilha e por aí vai, né? Agora, tem gente que gosta demais. Eu tô no time dos que gostam. E você, Lari? Cara, eu amo. É tipo, a pessoa que fala que cinema não é manipulação não entendeu nada de cinema, não entendeu nada de como é construída a linguagem cinematográfica. Então, assim, vamos repensar isso aí e volta, sei lá, assistir filminho feito em casa e compartilhado no WhatsApp. Tome! O meu único probleminha com o Spielberg, que eu deixei de ver alguns filmes dele, é, inclusive que ele põe no filme, que ele fala assim, que o cara fala assim, mas isso daqui não é a vida real, aquilo é o filme, você fala que eu tô voando. E aí ele fala, mas mesmo assim você pegou a mocinha, você ficou com a mocinha no final. Né? Então, e ele tem isso, ele tem essa coisa de botar o final feliz. Aí ele faz isso em vários dos filmes dele, ele põe, menos Lista de Schindler e outros, né, que são baseados em fatos reais, ele
gosta de colocar esse final feliz. Isso me incomoda, porque algumas vezes eu acho que ele força. Nesse ele deixa um pouquinho mais aberto, mas a gente conhece a história, a gente sabe que tem um final feliz. Minha gente, no nosso programa sobre os 10 melhores filmes de 2022, episódio 275, recomendo demais, o nosso Rafinha Prada trouxe um debate interessante, que é o lance de, em tempos de pandemia, olhar menos pra fora e muito mais pra dentro. E foi exatamente assim que diretores como o nosso Paul Thomas Anderson em Licorice Pizza, Charlotte Wells em After Sun, James Gray de Armageddon Time, que o Marcudo adora, o próprio Alejandro Iñárritu, né, com o Bardo e tantos outros, decidiram aí contar as suas próprias histórias. E tem um lance curioso que eu achei bacana trazer aqui. Se em After Sun a gente trata aí de problemas paternos e em todo lugar ao mesmo tempo de mommy issues, aqui nos Fabelmans a terapia é coletiva, né, gente? Tem pai, mãe, tio, entre aspas, irmãs, tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado porque a vida e as pessoas são complexas, né? Por isso eu gosto bastante do personagem do tio Boris, que era uma participação curta, mas excelente do Jude Hirsch, que ele mostra para o Sam que a arte e a vida pessoal estão em constante conflito e as escolhas nesses momentos vão ser difíceis, mas são fundamentais, né? E a mãe dele, numa belíssima interpretação da Michelle Williams de novo, é o conflito entre arte e família em pessoa. Não é à toa que a certa altura do filme, uma das irmãs do Sam fala que ele é o único naquele caos de família que parece com a mãe. E é por isso também que ela é a única que incentiva e defende a veia artística dele desde pequeno. Porque o pai, por mais que ataque com gentileza, entre aspas, que nem a mãe dele diz no momento, é um engenheiro, o cara da razão, ele sempre tratou o cinema do Sam como um hobby, ele nunca viu futuro naquilo. A maior preocupação era que o filho tivesse estabilidade. E eu entendo perfeitamente essa dinâmica. Meu pai era assim, ele sempre me incentivou a fazer absolutamente tudo que eu quisesse, mas ele vivia preocupado de eu ter um futuro estável. Ele nunca me forçou a fazer uma faculdade, mas ele me fez prestar uns concursos e tal. E era a mentalidade da época, né? O meu pai e a minha mãe se aposentaram no serviço público para depois irem fazer as faculdades que eles queriam e trabalhar felizes com o que eles queriam, e que bom que deu tempo. E eu já quis ir direto no que me deixa feliz. E meu pai apoiou, assim como o pai do Sam percebeu, quando ele teve aquela crise de ansiedade, só de pensar em voltar para a faculdade, que não ia ter jeito, que a arte era muito maior dentro dele. E a gente tem falado muito sobre pais, porque o cinema tem tratado muito do assunto, e realmente só com distanciamento, que às vezes infelizmente é forçado, né, a gente consegue colocar essas coisas em perspectiva. E o Sam claramente não conseguia fazer isso, ele não tinha estrutura e nem maturidade para chegar a esse ponto. Por isso que uma das minhas cenas preferidas do filme é quando ele vai confrontar a mãe sobre o que ele tinha descoberto, aquelas gravações do acampamento, né, que ela tinha um caso com o Benny, e ele é incapaz de falar, então ele deixa o cinema falar por ele, que nem muitas vezes o Spielberg veio fazer durante a bela carreira que ele tem. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Nossa, é basicamente uma super sessão de terapia esse filme, né? Mas o que eu quero destacar aqui, que é o que mais me chamou a atenção, assim, em todas as adversidades familiares, são que as situações narradas, pra mim, fugiram do óbvio. E eu digo isso porque eu tava com muito receio em vários momentos do filme, tá? De que certas cenas fossem por caminhos previsíveis. E sempre quando eu pensava, tomara que tal coisa não aconteça, de fato não acontecia. Mas, falando de outra forma, na verdade acontecia na história, mas o Spielberg, ele não precisava colocar em tela pra que a gente compreendesse que tinha acontecido alguma coisa, sabe? Por exemplo, quando a gente vê o personagem do Benny parecer mais próximo da mãe do Sammy, a câmera sutilmente, ela já sugere que tem uma faísca ali entre os dois, mas não é algo forçado na conduta. É como se a minha expectativa era, cara, que esse filme não se transforme sobre uma briga de casal. Mas sim, a gente sabe que vai ter uma separação, isso aparece no filme, mas é muito mais sobre como o Sammy encarou isso dentro da diversidade familiar, como que ele usa a arte para se expressar ali, como o Marcudo bem pontuou, e como isso de fato contribuiu para ele se tornar um cineasta perspicaz, sensível, que consegue se expressar da melhor forma possível na tela, sabe? Então eu achei isso muito bonito. E ao mesmo tempo é muito interessante a gente ver naquela cena, praticamente a cena da separação, com as crianças na sala e tudo mais, como o Sam se vê filmando aquilo. Aquilo tá acontecendo, mas ele já imagina aquilo, entre aspas, dramatizado, né? Porque ele tá tão envolvido com a coisa e já querendo colocar a visão dele sobre um acontecimento ali, em real time,
que é muito impressionante, né, como essa construção acontece. E antes de passar a bola aqui pra Bibi, eu queria fazer um elogio, cara, à carreira no drama do Seth Rogen, né, depois de vários filmes de comédia aí, a maioria deles bem pastelão, né, Marcudo? É muito interessante ver o Seth Rogen no drama, cara. Eu acho que ele se sai super bem aqui como o tio Benny. Não é afetado, ele é igual a Lari fala, ele teria várias oportunidades de ter falas e momentos mais pesados, colocando na cara que, por exemplo, ama muito a mãe do moleque, mas ele não faz isso. Ele vai lá e vai dar uma câmera pro moleque não desistir do sonho, porque é o que a mãe sempre quis pra ele. Puta que pariu, isso é tão lindo, velho. Puta merda, isso é tão lindo. Eu não consegui ter raiva do tio Benny do Seth Rogen, Bibi. E aí você também não consegue ter raiva porque você sabe que foi meio que baseado na vida dele. Na verdade, aconteceu isso, né? Os pais se separaram porque a mãe amava o pai, mas ela amava outro também, né? Você se envolve porque você fala assim... Aliás, é uma coisa, você sai do cinema, como você sabe que se baseou na vida dele, você sai pensando, mas o que é real? O que não é real? O que aconteceu? E você vê que os pais dele não brigam quase. E ele falou que não brigavam, que era muito raro. E o momento que eles brigam é que o pai começa a ficar com medo de perder a mãe. Porque tá acontecendo. Ele não viu claramente, mas ele sente. E tem a coisa gostosa e quentinha, né, Lari, do Coming of Age, né? Que a gente viu muito lá no Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. E que vê de novo aqui, né? E que é aquela namoradinha meio Damares. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito. Eu até cantei muita música. Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de gelo? Porque ela é lésbica. Com um coraçãozinho em volta de Jesus na cruz, né? Ela falando, você vai receber Jesus, dá aquele sopro. Cara, que cena, né? Cara, Mônica é o nome dessa personagem. E eu me apaixonei por ela, eu achei engraçadíssimo. Tipo assim, ela... Foi todo o charme, a cereja do bolo do filme, assim. Achei sensacional. Bom, queridos, outro ponto interessante da gente puxar aqui é essa formação Metsu Razão, Metsu Emoção do Spielberg, né? A gente consegue entender exatamente onde o seu pai e a sua mãe influenciaram o cineasta. E por falar, gente, em pai, mãe e cineasta... Que belíssimas atuações a gente tem aqui, tanto do Paul Dano, quanto da Michelle Williams, e também do jovem Gabriel Labelle. Conta aí pra gente, Lara, o que você achou aí das atuações desse filme? Gostou? Cara, gostar é pouco. Eu amei de verdade, assim. Eu acho que eles todos merecem indicações de atuação. Lógico, vai vir melhor filme, melhor direção, montagem, roteiro. Acho que tudo que der pra papar de indicação aí, quiçá levar esses Oscars pra casa, né? Mas o que mais eu acho importante eu pontuar aqui é a indicação do Steven Spielberg, e pra isso eu quero retomar a cena final lá, onde ele, ou melhor, o personagem Sammy, né, encontra o John Ford. E primeiro, quando começou a cena e a câmera vai girando ali por entre aqueles cartazes dos filmes do John Ford, eu já tinha começado a chorar, sabe? Porque é uma situação que quando eu estudei linguagem do cinema, eu já tinha lido sobre isso, de como o Spielberg aprendeu a enquadrar, sabe? Então eu me conectei muito. E aí na cena, de fato, final, quando a câmera ajusta o enquadramento, que é aquele momento de catarse do cinema, assim, você pensa, cara, Spielberg, leva essa estatueta pra casa, você merece. É uma conexão muito forte, é mostrar realmente como o cinema entrou na vida dele, como ele aprendeu a se conectar com o público e contar as melhores histórias da melhor maneira possível, assim. Eu acho que não tem como não falar do Gabriel Labelle, né? Aliás, o Matheus Orian, que faz ele pequeno, já é ótimo, ele mostra bem demais como ele simplesmente não consegue conter aquele sentimento avassalador que o cinema trouxe pra ele, e como é bonito esteticamente aquela cena dele projetando o primeiro filme da vida dele nas mãos, né? Mais um belo trabalho de fotografia do Janusz Kaminski, que é colaborador de longa data do Spielberg, e essa cena faz um paralelo com o que a Mitzi, a mãe dele, fala quando ele faz o Trem Bater pela primeira vez, que ele precisava ter o controle daquela história, e estava literalmente na palma da mão dele, né? E voltando pro Gabriel, ele passa por muitas fases, né? Desde que ele é escoteiro e faz os primeiros filminhos com os amigos, já são bem criativos. Eu achei demais a solução dele para colocar os disparos nas armas de fogo, para que eu deixar de ser falso, que estava incomodando muito ele, né? E o conflito que leva ele a parar de filmar é bem representado, apesar de que, pelo que eu vi, o que fez ele desistir foi ele assistir Lawrence das Arábias aos 16 anos, porque ele achou que o nível estava alto demais. Mas o que nem eu tinha falado no começo, o filme é, acima de tudo,
um desagravo para a mãe dele, né? E a principal personagem é a mãe dele, e um dos vários sinais disso é a trilha sonora constante dela tocando piano. É um trabalho bem sutil e eficiente do John Williams, que falou que ia se aposentar, mas depois falou que é impossível falar não pro Spielberg, né? Então não sei. Falando sobre o Oscar, tem toda uma polêmica sobre se a Michelle Williams entraria como coadjuvante ou principal. Ela bate o pé que ela é principal, e eu concordo com ela, porque ela é a personagem desse filme, né? O Spielberg não deixa de mostrar o ato de egoísmo dela, que a fez desmanchar a família, mas ele dá todas as justificativas de por que aquilo aconteceu, né? A Mitz abriu mão da vida dela e principalmente da arte dela para seguir com a família, e são vários momentos que o Sansa lembrou, que a gente vê o desgosto no rosto dela, em contraponto com os vários momentos que ela expressou o lado artístico dela. Além do piano, tem aquela dança com o farol do carro, que é muito bonita, e parece que a mãe dele realmente viveu desse jeito, né? E é interessante a gente ver que a Michelle Williams, né, ela fez a caracterização da mãe de Steven Spielberg, a Lea Adler, né? Todos os outros passaram perto, mas ela acertou na veia, né? Na mosca. Apesar dela não ter aquele nariz judeu mais clássico que, por exemplo, a avó tem, né? Não é possível que meteu essa, mano. Mas, ó, por falar em Spielberg, viu, Bibi? E Oscar, como a Lari trouxe aqui, eu queria perguntar pra você, grande conhecedora do cinema, se você sabe, né, por quais dos seus quase 80 filmes o Steven Spielberg levou Oscar pra casa. Foram 2, viu, Bibi? Você sabe? Um deles, eu acho que foi o único filme do Spielberg que eu chorei no cinema. Porque eu raramente choro, eu quase choro, mas eu não choro. Foi A Lista de Schindler. Ah, muito bom, muito bom. Eu no cinema da Paulista, que inclusive nem existe mais. Aliás, a sala inteira, né? Aquele filme é impressionante. Ele faz pra você chorar. A história é você chorar. E o outro eu não vi, porque tá no meio daquela época que eu falei assim, não, eu vou ver filmes mais alternativos. Eu comecei a ver filmes alternativos, eu dei um tempo pro Spielberg, mas depois eu voltei. Mas voltando aí que vocês falaram das atuações, que eu vou dar meus parabéns pra ele, o Paul Dano, eu lembrei do Wildlife, que ele atuou, que ele também faz o marido traído. Ele não chega a ser traído nesse, mas ele faz o marido traído. E eu acho ele maravilhoso, porque ele tem ele não deixa claro, mas você percebe pela atuação silenciosa dele todas as sensações. E a Michelle Williams, vamos dizer, né, de Dawson's Creek, eu não sei se vocês viram, mas eu vi a Dawson's Creek, ela é a única que se salvou, né? Ela só cresceu desde então, ela vem crescendo. Assim, ela é outra que tem filme dela, eu vou ver. Ô Marcudo, e o pessoal que ouve o Senta Que Lá Vem Spoiler pra pegar dica pro bolão do Oscar? Você acha que os Fabelmans vão estar indicados em quais categorias aqui? Ó, o pessoal tá pegando tudo papel, caneta pra anotar. Conta aí pra gente, Marcudo. Eu não sei se vale muito a pena seguir as minhas dicas, né? Mas eu acho que os Fabelmans têm boas chances em filme, direção, fotografia, montagem e roteiro, pouca coisa, né? Nas atuações, a Michelle Williams, se ela for na principal, ela tem pouquíssimas chances, porque essa categoria já é da Cate Blanchett ou da Michelle Yeoh. E eu acho que o Tio Boris e o Judd Hirsch é capaz de conseguir uma indicação também. Ô Lari, eu vi gente nas internet pedindo David Lynch como melhor ator coadjuvante pela sua participação de John Ford ali no final, cara. Merece ou não? Alguém para essa galera na internet, viu? Ele tá sensacional, agora já pediu uma indicação, já ultrapassaram todos os limites do bom senso. Essa participação já foi um presente, já é por si só, já tem um Oscar imaginário aí, tá tudo certo. Eu adoro o David Lynch. E aí que ele entra, que eu não sabia que era o David Lynch, ele começa a falar, eu falei assim, é o David Lynch. E eu amo os filmes do Lynch, então é uma dupla homenagem, ele homenageia o Ford e o David Lynch. E aí tem uma pequena historinha que eu ouvi, que é sobre o David Lynch, que ele tentou convencer, o Spielberg ligou, tentou conversar, e o David Lynch falou assim, então tá, mas você vai me mandar o figurino 2 semanas antes, o figurino inteirinho, porque eu quero ficar usando. E diz que ele ficou usando o figurino. Chapéu, isso e aquilo, tapa-olho durante 2 semanas pra entrar na personagem. Então, ele é uma figura. Você ouve a entrevista do David Lynch, ele é uma figura. Mas assim, eu achei tão maravilhoso, mas não merece ser indicado. Aquela cena toda é bem engraçada, né? Ele chega todo cheio de batom, a secretária sai correndo pra limpar. E parece que aquele encontro aconteceu realmente daquele jeito. E a Lari tava lembrando do final, né?
que o John Ford ensina para ele que o horizonte tem que estar em cima ou embaixo para valer a pena, e o Spielberg levanta a câmera, e ali tem todo um sentido de que o céu é o limite para aquele garoto, né? Eu achei meio autoindulgente, mas o Spielberg merece essa. Muito bem, minha gente. Ó, chegou a hora da gente dar nossas notinhas para esse filme aqui, hein? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para os Fabelmans, vulgo os Schindlers, que estão esperando todo mundo na sala de cinema. Diz aí pra gente, dona Lari. Eu no modo Lariposa do Amor aqui hoje vou de 98 poltronas amarelas pra essa carta de amor ao cinema. Eu gostei demais, apesar das quase 2h30, não me cansou em nenhum momento. Me emocionou em muitos outros, eu vou dar aqui 94 poltronas amarelas. Eu já falei antes, eu só dou 100 se o filme sobrevive a vários anos pra mim. Então eu vou dar 96 porque, apesar dele não ser uau, filmaço, ele te toca de um jeito assim maravilhoso. Eu tô chegando hoje de notinha dupla porque o nosso Rafinha Prada ia participar desse programa, mas de última hora foi acampar com a família no Arizona, né? Então ele deixou aqui 94, gente, poltronas amarelas pros Fabelmans. E filme que me faz, gente, rir e chorar é foda, hein? É complicado. Eu só não vou dar 100 porque eu acho que tem uma barriguinha e algumas repetições temáticas ali. Podia ser um pouquinho mais enxuto, 20 minutinhos a menos. E também a gente tem uma resolução do personagem Logan, bonitão. Ele muda de personalidade de um segundo pro outro, que me incomodou um pouquinho. Achei bem... Então eu vou deixar o filme aqui com 93 poltronas amarelas. Muito bem, depois de consultar aqui a nossa calculadora desse podcast, chegamos à média sensacional de 95 poltronas amarelas para os Fabelmans. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Clava em Spoiler pra você escutar aí, na sua cama, no sofá, no carro, no busão, no crossfit, que nem a Bibi, lavando aquela pia de louça gostosa, que nem a Lari, ou zapeando pelo serviço de streaming, sala de cinema, em busca da sua próxima aventura. Obrigado, viu, queridos? Obrigada pela conversa, gente. O coração saiu quentinho desse bate-papo. Um beijo e até mais. Eu vou dar tchau, mas eu vou reclamar que CrossFit não, mas ouvir o podcast enquanto você corre é bem gostoso, ajuda a relaxar, ajuda a pensar melhor. Assim, recomendo fortemente para todo mundo, ouve os antigos e obrigada por participar de novo aqui, sempre bom e ainda mais quando eu gosto muito do filme, óbvio, né? Beijo para todo mundo e me segue pelas redes enquanto o Elon Musk não mata, é cinematógrafo, bonitinho, só procurar lá. É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima.